Amados, bom dia. Hermanos, buenos días. Vamos ter um tempo de oração. Tengamos un tiempo de oración. Pai, nesta manhã, Padre, en esta mañana, estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, una vez más estamos reunidos en tu nombre. clamando a Tua misericórdia, Clamamos por tu a misericordia, Tua tu ajuda, ayuda. que Tu venhas neste lugar, Que vengas en este lugar por meio do Teu Espírito Santo, por tu Espíritu Santo trazendo a nós a Tua palavra. y traernos tu palabra. Dá-nos uma manhã em Tua presença, Señor, concédenos una mañana en tu presencia onde possamos ouvir Tua voz, para que podamos oír tu voz, para que sejamos corrigidos para ser corregidos naquelas áreas en aquellas áreas onde temos tantas dificuldades. donde tenemos tantas dificultades. Existem coisas dentro de nós Hay tantas cosas en nosotros que necessitam ser corrigidas. que deben ser corregidas. Existem muitas questões dentro de nós Hay muchas cuestiones en nosotros que ainda não foram que no resolvidas. están resueltas. Há tantos embaraços Hay tantas cosas que nos atrapallan, e que nos angustiam. que nos dan angustia. Senhor, nós queremos nesta manhã Queremos esta mañana experimentar do Senhor experimentar de ti algo vivo, algo vivo, algo que nos transforme. algo que nos transforma. Possamos sentir o Teu trabalho em nós, Es necesario que sintamos tu trabajo en nosotros. porque quando Tu falas a nós, Cuando tú hablas a Tu nosotros, estás trabalhando em nós. estás trabajando en nosotros. Nesta manhã, En esta mañana queremos sentir o Teu trabalho em nossas deseamos vidas. sentir tu obra en nosotros. Seja livre neste lugar, Esté libre en este seja lugar, livre na minha vida, libre en mi vida na vida de cada pessoa aqui y nesta en la vida manhã, de cada uno aquí, para que Tu possas trabalhar para que puedas obrar por meio da Tua por palavra, intermedio de tu palabra, em nome do Teu amado Filho en Jesus. el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 16. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 16. Vamos ler os versículos 24 e 25. Leeremos los versículos 24 y 25. Vamos ler em espanhol. Leeremos solo en español el versículo 24 de Mateo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Meus amados em Cristo Jesus, Amados en Cristo Jesús, já temos visto sobre Cristo e a igreja. ya consideramos respecto a Cristo, respecto a la iglesia. E hoje vamos falar sobre a cruz, Y hoy deseamos hablar sobre la cruz, o aspecto subjetivo da cruz. el aspecto subjetivo, experimental de la cruz. O que significa o aspecto subjetivo da cruz? ¿Qué significa el aspecto subjetivo de la cruz? O trabalho de Deus em nós. Es la obra de Dios en nosotros, Aquilo que Ele opera em nosso caráter, aquello que Él obra en nuestro carácter, tendo em vista o Seu reino. teniendo en vista su propio reino. Não há como nós alcançarmos No hay cómo alcanzar a plenitude da vida de Deus, la plenitud de la vida de Dios, a plenitude da vida de Cristo, la plenitud de la vida de a Cristo, plenitude da vida do Espírito, la plenitud de la vida del em Espíritu nossas vidas, en nuestra vida, em todas as áreas, en todas sus áreas, se a cruz não trabalhar em a no nós. ser que la cruz obre en nosotros. Se nós não conhecemos o trabalho da cruz, Si no conocemos la obra de la cruz, se nós não conhecemos o caminho da cruz, si no conocemos el camino de la cruz, jamais poderemos experimentar Deus em plenitude. jamás experimentaremos a Dios en su plenitud. Jamais poderemos desfrutar da vida de Cristo em plenitude. Tampoco podremos disfrutar de la vida de Jesús en plenitud. Nós temos que compreender o que significa o caminho da cruz. Tenemos que comprender lo que significa ese camino de la cruz. A vida cristã é uma carreira a ser corrida. La vida cristiana es una carrera que tiene que ser corrida. Um grande exemplo que temos é a vida do próprio apóstolo Paulo. Tenemos un gran ejemplo en la vida de Pablo, el apóstol. Quando você estuda a vida de Paulo, Al estudiar la vida de Pablo, a partir do caminho de Damasco, a partir del camino de Damasco, você vai ver que a vida de Paulo vemos que la vida de Pablo é vista do ponto de vista de um corredor. puede ser entendida del punto de vista de alguien que corre, de un corredor. Quando você estuda a história de Paulo, Al estudiar la vida de Pablo, você vai ver Paulo correndo. es posible verlo a Pablo corriendo. E essa carreira que Paulo correu Y esa carrera que corrió
foi o caminho da cruz. fue precisamente el camino de la cruz. Vamos observar alguns textos na palavra de Deus. Queremos observar algunos textos en la palabra de Dios. Em 1 Coríntios, capítulo 9. En 1 de Corintios capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 24 ao 27. Leeremos del 24 al 27. 1 de Corintios 9. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Paulo tinha medo de ser reprovado. Pablo tenía miedo de ser reprobado. Em que sentido Paulo temia ser reprovado? Pero ¿en qué sentido él tenía ese miedo de ser reprobado? Na sua carreira cristã. En su carrera cristiana. Onde ele temia ser desqualificado. Donde él tenía miedo de ser descalificado. Neste caminho qual ele correu. En este camino que él corrió. Este caminho para o reino. El camino para el reino. E a cruz, La cruz, o trabalho da cruz, la obra de la é cruz que nos habilita es quien nos habilita a alcançar o reino. a alcanzar ese reino. Então Paulo temia isto. Pablo temía eso. Veja que ele diz que os atletas em tudo se dominam. Él dice que los atletas se dominan en todas las cosas. Eles se disciplinam Son disciplinados, se Mas- disciplinan para alcançar uma coroa corruptível. para alcanzar una corona que es corruptible. Mas quanto a nós, Pero nosotros nós devemos nos disciplinar. debemos disciplinarnos. Ele usa uma expressão muito interessante. Y él usa una palabra, una expresión muy interesante. No versículo 26, En el versículo 26, ele disse corro. él dice corro. O que significa esse correr? ¿Qué significa ese correr? Mais embaixo ele vai dizer no próprio texto, Abajo él responde. golpear a si mesmo. Él es como si se golpea a sí mismo. E ele vai explicar como ele se golpeava a si mesmo. Y él explica entonces cómo él golpeaba a sí mismo. Versículo 27 En el versículo 27. diz: mas trato severamente o meu corpo, Sino que golpeo mi cuerpo o lo trato severamente. para que, tendo pregado a outros, No sea que habiendo sido heraldo para otros, pregado a otros, não fosse ele mesmo reprovado. yo mismo venga a ser eliminado, Amados reprobado. irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, que solene advertência nós temos aqui para nós, tenemos una advertencia muy solene aquí, especialmente aqueles que têm o encargo do ministério e da palavra. principalmente para aquellos que tienen la carga del ministerio y de la palabra. Como nós precisamos olhar para esses textos Nos es necesario considerar estos textos e permitir que o Espírito Santo imprima no nosso caráter estas y verdades. permitir al Espíritu Santo que imprima en nuestra vida su carácter. Nós não podemos pregar uma mensagem No podemos predicar un mensaje cuja realidade dela cuya realidad está a quilômetros na nossa frente. está muy adelante de nosotros. Isso é uma vergonha para o testemunho Isso- de Cristo. Es una vergüenza para el testimonio de Cristo. Você prega uma mensagem, Si predicamos un mensaje mas você não vive essa y mensagem. no vivimos ese mensaje, Entre você e a mensagem entonces entre nosotros y el mensaje existe um grande golfo. existe una distancia muy grande. Isto é algo terrível, Eso es muy terrible. porque quando as pessoas olham para trás, Al mirar para atrás, las sabem que personas, deixaram um rastro de morte. es posible ver un rastro de Isso muerte é terrível. y eso es terrible. Paulo diz que ele corria. Pablo dice que él mismo corría Ele corria para alcançar uma coroa y incorruptível. corría en dirección para alcanzar una corona Este incorruptible. era o seu alvo. Era su meta. E agora ele era severo com o seu corpo. Y él era muy duro, severo con su propio cuerpo. Isso tem que falar alto ao nosso coração. Y eso tiene que hablarnos muy alto al corazón. Nós não podemos viver uma vida de hipocrisia. No podemos vivir
vidas con hipocresía, uma vida de máscaras. vidas con máscaras. Nós temos que viver uma vida diante de Deus em primeiro lugar. Tenemos que en primer lugar vivir una vida delante de Dios, Uma vida séria, una vida seria, uma vida consagrada, una vida uma vida consagrada, comprometida. una vida comprometida. E nós necessitamos Necesitamos permitir que a cruz trabalhe em nossa que vida. la cruz obre, trabaje en nuestra vida. A cruz não é imposta. A la cruz no es una imposición sobre nosotros, A cruz é você aceitar a vontade de Deus. pero la cruz exige que tú aceptes la voluntad de Dios. E à medida que você aceita a vontade de Deus, Y a la medida que usted acepta la voluntad de Dios, consecuentemente, sua vontade vai sendo esmagada. entonces su voluntad es aplastada. Aí você vai compreender o que significa. Entonces comprenderá lo que significa. Não vivo eu, No vivo más yo, mas Cristo vive pero em mim. Cristo vive en mí. Então você vê que Paulo está correndo. Entonces es posible verle a Pablo corriendo. Vamos para Filipenses capítulo 3. Vamos a Filipenses capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 12 até o 14. Leeremos a partir del 12 hasta el 14 de Filipenses 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Então você vê que Paulo ainda não tinha alcançado. Entonces vemos que Pablo como que aún no lo había alcanzado. Ele ainda estava correndo. Todavía corría. Ele não parou. Él no paró. Ele não se estacionou. Él no estacionó. Ele não ficou conformado. No se conformó. Irmãos, nós não podemos parar. No podemos parar, Na hermanos. vida cristã você não para. En la vida cristiana no se para. Quando você acha que parou, Cuando usted piensa que paró, você de fato pero retrocedeu. de hecho está retrocediendo. Nós não podemos parar. No podemos parar. Aqui não é o nosso descanso. Nuestro descanso no Nós es aquí. temos que avançar. Tenemos que avanzar. Temos que ser disciplinados. Tenemos que ser Na disciplinados carreira cristã, en esta carrera cristiana, em nossa vida de oração, en nuestra vida de oración, em nosso compromisso com a en el palavra, compromiso que tenemos con la palabra, na comunhão com os irmãos, en la comunión con los em hermanos, todas as áreas da vida cristã. en todas las áreas y aspectos Nós de la vida cristiana. temos que compreender Tenemos que que há uma comprender necessidade que hay una necesidad de exercer de responsabilidade, ser responsables, compromisso diante de de Deus. haber responsabilidad y compromiso con Temos Dios. que avançar. Tenemos que avanzar. Há algo para se conquistar. Hay algo que tiene que ser Há um- conquistado. uma meta para alcançar. Hay una meta a alcanzar. Paulo ainda não tinha chegado. Perdón. Paulo ainda não tinha alcançado. Pablo aún no la había alcanzado. Ele disse que deixava todas as coisas para trás. Él dijo, me olvido de todo lo que queda para atrás. Quantas coisas têm nos prendido? ¿Cuántas cosas nos prenden, nos Quantas seguran? coisas estão embaraçando a nossa ¿Cuántas jornada? cosas dificultan nuestro caminar, nuestra jornada? Quantas coisas estão nos envolvendo? ¿Cuántas cosas nos envuelven, Quantas coisas nos consomem? nos consumen? E o propósito do inimigo é roubar o tempo de Deus na nossa Y el vida. propósito del enemigo es robarnos el tiempo que le es debido a Dios en Se for nuestra vida. possível, ainda hoje vamos tocar um pouco sobre isso. Y si es posible, hoy quiero mencionar algo sobre eso. Então, irmãos e irmãs, Hermanos, hermanas, veja que Paulo está correndo. vea que Pablo corría. Olhe para ele como um corredor, Mire, considérele como un corredor. esquecendo-me das coisas que para trás ficam Él se olvidaba de lo que quedaba para atrás, e correndo para as que diante de mim estão. pero avanzaba extendiéndose a lo que estaba delante. Prossigo para o alvo, Prosigo a la meta, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Na minha versão, En la versión en portugués, a expressão soberana, la expresión soberana, que compõe supremo, a frase soberana vocação, o sea, que dice supremo llamamiento, vem de um vocábulo grego viene de una palabra en griego que significa ascensional. que significa para arriba, ascensional. Uma vocação ascensional, Es una vocación en dirección al cielo, ascensional, porque esta é uma vocação celeste. porque es una vocación celestial. Paulo estava correndo Pablo corría para poder cumprir esta vocação, para cumplir esa vocación, para corresponder a esta para vocação. corresponder a esa vocación.
Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos, será que nós temos consciência dessa carreira? ¿será que tenemos conciencia de esa carrera? Será que nós temos consciência do combate? ¿Será que tenemos conciencia del combate, de ¿Será- la batalla? Será que nós temos noção ¿Será que tenemos noción da grandeza daquilo que Deus colocou sobre de nós? cuán grande es aquello que Dios nos ha dado? Será que você tem os olhos abertos para isso? ¿Será que tenemos los ojos abiertos para eso? Você não tem a melhor profissão do mundo. No tenemos la mejor profesión del mundo. Você não pensa porque foi chamado por Deus No piense usted que por haber sido llamado por Dios para pregar o evangelho, para predicar el evangelio, para servir como instrumento dele nessa terra. para servirle a Él como instrumento aquí en la tierra, Você vive para agradar pessoas, vive para agradar a las personas, como se as pessoas fossem consumidoras religiosas. como si las personas fueran consumidoras de religión. Você vive um ministério espiritual, Usted vive un ministerio que es espiritual. primeiramente diante de Deus, En primer lugar, delante de Dios, para satisfazer a vontade de para Deus, satisfacer en la voluntad de Dios, para renunciar a si mesmo, renunciándose a sí mismo renunciar a seus desejos, y renunciar a sus seus deseos, sonhos, sus sueños, entregar sua vida. entregar su vida. Como disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, Como dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, eu me gastei yo me gasté, e me me deixarei consumí gastar y me dejaré consumir em prol das vossas vidas. en favor de vuestras vidas. Em Atos 20, En Hechos capítulo 20, versículo el 24, versículo 24, ele disse: él dijo, em nada considero a vida preciosa para mim en mesmo. nada considero la vida preciosa para mí, Com tudo que eu cumpra para que yo pueda cumplir o ministério que recebi do Senhor. el ministerio que he recibido del Señor. Por isso que ele corria, Entonces, por eso él corría, por isso que ele desembaraçava. por eso él estaba libre para Ele correr. tinha uma meta Él tenía una meta e ele estava olhando para esta meta. y él miraba en dirección a esa meta. Ele tinha um prêmio. Él tenía un premio delante de Esse sí. prêmio era Cristo Jesus. Y ese premio era Cristo O Jesús. prêmio do reino é Cristo El Jesus. premio del reino es el propio Cristo Jesús. Participar do seu reino e da sua glória. Participar de su reino y de su gloria. Este era o seu alvo. Era su meta. Ele colocou seus olhos nisto. Él puso sus ojos en eso. E por causa disso ele corria. Y a causa de eso pudo correr. Ele colocou tudo para trás. Y dejaba todo para atrás. Ele considerou tudo perda Consideró todo como pérdida para ganhar a Cristo. para poder ganar a Ser Cristo achado em y Cristo. ser encontrado en Cristo. Amém. Amén. Então você vê que ele está correndo. Entonces es posible ver que él corría. Agora por último, Por último, em 2 Timóteo capítulo 4, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 a 8. versículos de 6 a 8. Segunda a Timoteo, versículos 6 Capítulo 4. a 8. Capítulo 4, versículos 6 a 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amém. Amén. O que ele disse aqui, ¿Qué dijo aquí? que ele terminou a carreira. Él había terminado la carrera. Mas por que ele terminou a carreira? ¿Por qué terminó la carrera? Porque sua vida se acabaria? ¿Es porque su vida terminaría? Quando ele disse que acabou a carreira, Cuando él dijo entonces que había terminado su carrera, porque ele seria condenado à morte? ¿será que es porque estaba condenado a la muerte? Não é isto. No, no es eso. Ele disse: combati o bom combate. Él dijo, combatí el buen combate, la buena Acabei a batalla, carreira. peleé la buena batalla y he acabado la carrera. Se ele não tivesse combatido o bom combate, Si no hubiera peleado la buena batalla, ele teria morrido él hubiera morido sem acabar a carreira. sin terminar la carrera. Pense nisso. Piensen eso. Quantas pessoas já partiram? ¿Cuántas personas ya se fueron, partieron ¿Cuántos- para el Señor? Quantos homens de Deus e mulheres de Deus ¿Cuántos hombres de Dios, cuántas mujeres de Dios partiram deste mundo ya partieron de este mundo e não combateram o bom combate? sin pelear la buena batalla? Morreram, Murieron, mas não terminaram a carreira. pero no terminaron la Você pode ver carrera. esto? ¿Ven esto? Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos, a maior tragédia da vida não é a morte, la tragedia más grande de la vida no es la muerte, é viver pero es vivir e não corresponder
y no corresponder ao supremo propósito al de Deus. supremo propósito de Dios. Isso é muito sério. Eso es muy serio. Você pode imaginar que os cemitérios em nossas cidades Pueden imaginarse que los cementerios en nuestras ciudades são os lugares mais ricos. son los lugares tal vez más ricos. Imagina quantos sonhos, ¿Cuántos sueños, quantos planos cuántos de planes Deus de Dios morreram ali. murieron allí? Quantos desejos do Senhor ¿Cuántos deseos del Señor foram enterrados com homens, fueron enterrados junto a los hombres, com mulheres, con mujeres, com jovens, con jóvenes que não puderam viver o propósito de Deus? que no pudieron o no quisieron vivir en el propósito de Dios? Quantas pessoas levaram para a sepultura ¿Cuántas personas llevaron consigo mismas para la sepultura as riquezas de Cristo nelas? las riquezas de Cristo con ellas? Mas você sabe que Deus alcançará o seu propósito. Pero sabemos que Dios alcanzará su propósito. Se eu falhar, Si yo fallo, se você falha, si usted falla, Deus vai alcançar o seu propósito. Dios a sí mismo alcanzará su propósito. Lembra o que Mardoqueu falou a Esther? Acuérdese de lo que Mardoqueo dijo a Esther. Se você se calar, Si tú te callas, Esther 4:14. Esther 4:14, Deus levantará socorro para o seu povo, Dios levantará socorro para su pueblo, mas tu e a casa de teu pai perecerá. pero tú y la casa de tu padre perecerán. Agora observe o que ele diz. Observe lo que él dijo. Quem sabe Tal vez, quién sabe, se para tal tempo como si esse, para este tiempo, el tiempo como este, Deus te elevou a rainha. Dios te elevó a reina. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos, pense nisto. piense, Isso é sério, esto es muy serio, porque nós estamos vivendo aqui porque estamos viviendo aquí para correr esta carreira para cristã. poder correr esta carrera. Nós estamos aqui para combater o bom combate. Estamos aquí para pelear esa buena batalla E um dia poder dizer, y un día poder decir, terminei. acabé. E o Senhor vai te retribuir, Entonces el Señor le dará la retribución, porque Ele é o justo juiz. porque Él es justo juez. E naquele dia, En aquel día Ele vai nos levar nos llevará para que sejamos participantes da sua glória. para ser partícipes de su gloria. Então, como poderemos ter certeza ¿Cómo podremos tener seguridad que estamos correndo a carreira certa? de que estamos corriendo la buena carrera, la carrera correcta? Se estivermos trilhando o caminho da cruz. Eso será si estamos andando por el camino de la cruz. O caminho da cruz El camino de la cruz está em completa contramão está en contramano com o curso deste mundo. con la dirección, el curso de este mundo. Este mundo, ele caminha sempre para o ego, Este mundo camina siempre hacia el ego, para satisfazer o seu ego. para satisfacer a su propio ego. As pessoas buscam serem conhecidas. Las personas buscan ser conocidas, Deus não busca homens e mulheres para serem pessoas de sucesso. pero Dios no busca personas y mujeres para ser personas exitosas. Quando ele chamou Abraão, Cuando Él llamó a Abraham, lá em Gênesis capítulo 12, en Génesis capítulo 12, ele disse: em ti serão benditas dijo que en ti serían bendecidas todas as famílias da terra. todas las familias de la tierra. Sê tu uma bênção. Sé una bendición. Deus busca homens e mulheres Dios busca hombres, mujeres para ser uma bênção neste mundo. que sean una bendición en este mundo. E como poderemos ser uma bênção neste mundo? ¿Cómo podemos ser una bendición en este mundo? Se nós nos entregarmos Solo si nos ao entregamos trabalho da cruz em nossas a la vidas. obra de la cruz en nuestra vida Deixar que a cruz trabalhe o nosso y caráter. dejar que la cruz opere, obre en nuestro carácter. Meus irmãos e irmãs, Hermanos, vamos olhar alguns exemplos na palavra de Deus, queremos considerar algunos ejemplos en la palabra de Dios para que a gente veja para que podamos ver a extrema necessidade la extrema que necesidad eu e você temos que usted y yo tenemos de que a cruz opere em nós. de que la cruz obre en nosotros. Vamos olhar para o exemplo de Moisés. Vamos a considerar el ejemplo de Moisés. Por favor, vamos ler alguns textos aqui no capítulo 32 de Êxodo. Por favor, vamos a leer algunos textos aquí en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Versículos 9 e 10. Los versículos son el 9 y el 10. Éxodo 32, versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Vamos pegar esses textos como ponto de partida. Queremos usar estos textos como punto de partida. Você sabe que aqui Israel, Aquí Israel
Eles estão no pé do Monte Sinai. Estaba ahí al pie del monte Sinaí. Já haviam se passado 3 meses que eles haviam saído do Egito. Ya habían pasado 3 meses desde que habían salido del Egipto. O Sinai Ahí es el monte Sinaí. é a 12ª estação. Es la estación de número 12. De Ramsés ao Sinai. Desde Ramsés hasta el Sinaí Eles haviam passado por 12 estações. ya habían pasado 12 etapas, 12 estaciones, Num período de 3 meses. en un periodo de 3 meses. Aqui eles ficaram Ahí se quedaron 11 meses. 11 meses. Moisés subiu no Monte Sinai Moisés subió al monte Sinaí 11 vezes. 11 veces. Cada uma das subidas En cada vez que subió, eram de 2.244 metros de altura. él tenía que subir 2.244 E 44 metros. De altura. metros de altura. Moisés tinha 80 anos. Y Moisés ya tenía 80 años. Veja todo este quadro. Vea toda esa escena. Precisamos deste pano de fundo. Necesitamos de ese trasfondo. Agora ele está na 7ª subida. Aquí está la 7ª vez que subió. E Deus vai falar com ele. Y Dios habló con él. Desce, Baja, porque o povo está desenfreado. porque el pueblo está desenfrenado. Arão os deixara à solta. Arán había dejado al pueblo suelto. Aí Deus fala para ele: Y Dios les dijo, este é um povo de dura servir. este es un pueblo de dura serviz. Este povo não se curva. Este pueblo no se curva. Eu vou fazer de ti uma nação muito grande. De ti yo haré una nación grande. Irmãos, que proposta Deus fez para Moisés? ¿Qué propuesta hizo Dios a Moisés? Moisés não aceitou. Y así todo Moisés no la aceptó. Como foi possível ele não aceitar essa proposta? ¿Cómo fue posible a Moisés no aceptar esa propuesta de Dios? Você já pensou sobre isso? ¿Ya paró para pensar eso? O que levou ele a não aceitar essa proposta de Deus? ¿O qué le llevó a Moisés para no aceptar esa propuesta de Dios? Não era uma proposta qualquer. No era cualquier propuesta. Deus destruiria todo aquele povo. Dios destruiría el pueblo E a partir de Moisés, y a partir de Moisés ele faria uma grande nação. haría una gran nación. Essa nação ia nascer lá no alto, Y esa nación nacería del alto, lá do Monte Sinai. del monte Sinaí. A partir desta promessa. Y a partir de esa promesa, Imagine que nação seria essa. imagínese cómo sería esa nación. Não é curioso tudo isso? Pero no es curioso todo eso. Moisés vira para Deus. Moisés se vuelve a Dios Diz: não faças isto. y dice, no hagas eso. Não destrua este povo. No destruyas este pueblo. O que vão dizer as nações? ¿Qué dirán las naciones? Que tu os tiraste do Egito para matá-los no deserto. Que tú los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. E a palavra que tu desses para Abraão, Isaque e Jacó. Y la palabra que has dado para Abraham, Isaac y Jacob. Irmãos, tome essas palavras. Hermanos, agárrese a esa palabra. Será que Deus estava errado e Moisés certo? ¿Será que Dios estaba errado y Moisés Oh, correcto? irmãos, Ah, os hermanos, caminhos de Deus são misteriosos. los caminos de Dios son O misteriosos. que aconteceu naquele exato momento Lo que ocurrió en aquel exacto momento é que o coração de Moisés es el que el corazón de Moisés bate em perfeita sintonia com o coração de Deus. estaba palpitando en sintonía Ali, con el de Deus Dios. está provando o seu caráter. Y Dios estaba probando el carácter de Irmãos e Moisés. irmãs, Hermanos, nós temos que ver a cruz em 3 aspectos. tenemos que ver la cruz en 3 A aspectos. cruz como um princípio eterno em Deus. La cruz como un principio eterno en Dios. A cruz do Gólgota, La cruz del Gólgota, aquela onde o nosso Senhor Jesus morreu. que es donde nuestro Señor Jesucristo murió. E também o caminho da Y cruz. también tenemos que ver el camino de la cruz. Quando você vê a cruz como um princípio eterno em Deus, Cuando entendemos y vemos la cruz como principio eterno de Dios, esta foi a cruz esa fue la cruz que sempre governou o seu coração, que siempre gobernó el corazón de nos Dios. tratamentos dele com o homem. En la manera de él tratar con el hombre. Desde o livro de Gênesis, Desde el libro de desde Génesis, aquela árvore desde aquel árbol do conhecimento do bem e do mal. del conocimiento del bien y Ali del mal. você vê o princípio da cruz, Ahí encontramos el um principio de la princípio cruz, eterno em Deus. el principio eterno de Dios. E aqui mais uma vez você vê este princípio. Y una vez más aquí vemos el principio. Agora, o que levou Moisés Ahora, ¿qué lo llevó a Moisés a renunciar a esta a proposta? renunciar a la propuesta que Dios le hizo? Então nós temos que voltar um pouco mais. Tenemos que volver un poco más.
Você sabe que Moisés, ele passou 40 anos no Egito. Usted sabe que Moisés pasó 40 años en Egipto. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, diz que Moisés, ele foi formado nos dice que Moisés fue formado, graduado em toda a ciência do Egito. en toda la ciencia del Egipto. Ele era um homem poderoso em palavras e obras. Era hombre poderoso en palabras y en obras. Quando a Bíblia diz toda a ciência do Egito, Y cuando la Biblia se refiere a toda la ciencia del Egipto, precisamos aqui usar o recurso da arqueologia es necesario utilizar el recurso de la e dos arqueología, estudos antigos. de los estudios antiguos. Lá no Egito, No, en el Egipto havia uma grande faculdade, había una gran facultad, a maior do mundo, la mayor del mundo, conhecida era muy conocida como o Templo do Sol. como el Templo del Sol, Seria como Harvard de hoje. tal vez como la Universidad de Harvard. Moisés estudou ali toda a ciência do Egito. Y allí fue que Moisés estudió sobre toda la ciencia del Egipto. Isso significava ¿Qué significaba? engenharia, Ingeniería, medicina, la medicina, tudo que você pudesse imaginar em termos de conhecimento daquele tempo. todo lo que usted pueda imaginarse sobre el conocimiento de científico en aquel tiempo, Foi o que Moisés estudou. fue lo que Moisés estudió. Ciência, Ciencia, biologia, biología, tudo todo, ele aprendeu no Egito. todo él aprendió allí en el Egipto. A tradição antiga diz Hay una tradición que dice, que Temútias, la hija de Faraón se llamaba Temuches. ela não tinha filho homem. Ella no tenía un hijo hombre, varón. Talvez vocês aqui já tenham visto o filme Tal vez hayan visto esta película, O Príncipe do Egito. El Príncipe de Egipto. É uma grande farsa. Es una mentira, una gran Não é o que mentira. diz os documentos antigos. No es lo que dicen los documentos Ela não antiguos. tinha filho homem. Ella no tenía un hijo varón. Ela criou Moisés Ella Para- crió a Moisés. para ser, Crió a Moisés para ser Faraó Moisés primeiro. el faraón Moisés primero. Mas o que Deus fez? ¿Qué hizo Dios? Deus tirou Moisés Dios sacó a Moisés daquele templo do sol de aquel templo del sol e levou para a escola do deserto. y lo llevó para la escuela del desierto. Aquilo que está lá em Oséias, Aquello que leemos en Oseas, quando o Senhor diz: cuando el Señor dijo, Eu atrairei para o deserto yo la llevaré, la traeré al e lhe desierto falarei ao y le coração. hablaré al corazón. O deserto não é um aspecto geográfico, El desierto no es un aspecto geográfico, mas um aspecto espiritual na pero es palavra un de Deus. aspecto, es una realidad espiritual. Onde Deus remove todas as estruturas, Es donde Dios saca, quita todas las estructuras, todas as muletas, todos los apoyos, tudo aquilo que nós colocamos nossa confiança, todas las cosas en las cuales nosotros depositamos nuestra confianza, aonde nós depositamos nossa força. donde nosotros ponemos toda nuestra fuerza, Deus depositamos la remove fuerza. tudo. Dios quita eso todo. Então ele levou Moisés para o deserto. Fue para allí que Dios llevó a Moisés, E para el ele desierto. passou 40 anos Y él pasó ahí 40 años aprendendo sobre o poder da insignificância, aprendiendo sobre el poder de ser o insignificante, resultado de ser nada. el resultado de ser nada. Deus o esvaziou de tudo, Dios lo vació de todo, de tal forma a tal punto que quando Deus o chamou, de cuando Dios le llamó, e ele disse para Deus que ele não sabia falar, le dijo a Dios, no sé hablar más. Deus disse: Arão, teu irmão, falará por ti. Entonces Dios tuvo que decirle, bueno, entonces Arán, tu hermano, hablará por ti. Ele se tornou pastor de ovelhas. Él se había tornado un pastor de ovejas. Era a profissão que os egípcios mais abominavam. Y era la profesión que los egipcios abominaban Ali, más naquele deserto, en aquel desierto. Deus trabalhou sua cruz na vida e no caráter de Moisés. Dios obró la cruz en la vida y en el carácter de Moisés. Deus o chamou. Y Dios lo llamó. Agora ele sai com este povo. Entonces, a partir de aquel momento, Moisés salió con el pueblo. No Salmo 103, En el Salmo 103, versículo 7, versículo 7, diz que Deus revelou seus caminhos para Moisés. dice que Dios reveló sus caminos a Moisés. O que são os caminhos de Deus? ¿Qué son los caminos de Dios? São seus atos governamentais. Son aquellos hechos de él de gobierno. Deus revelou a si mesmo. Dios se reveló a sí O mismo. relacionamento que Moisés teve com Deus El relacionamiento que Moisés tenía con foi com Deus Dios mesmo. fue con el propio Dios. Não foi com as obras de Deus. El relacionamiento no fue con las obras de Dios. A nação de Israel La nación de Israel se relacionou com as obras de Deus. se relacionó apenas con las obras de Dios. Para eles, Deus era um meio Para ellos, Dios era un para se medio, atingir um fim. un medio para se llegar a una meta. Mas para Moisés, Pero para Moisés, Deus era Deus. Dios era Dios. Deus era uma pessoa. Dios era una A persona, pessoa a qual um dia ele pôde ver. una persona que él pudo ver un Ele día. pôde ver no seu espírito. Él pudo verle en su Pôde espíritu. sentir
dentro de si mesmo pudo sentirlo a Dios esta dentro de sí, pessoa. esa persona. Então aquilo para ele foi algo que mudou sua vida. Entonces para él eso fue algo que le mudó la vida. Ele estava agarrado em Deus. Él estaba agarrado en Dios. Deus faz uma outra proposta para Moisés. Entonces Dios hizo una propuesta para Moisés. Nos primeiros versículos do capítulo 33 de Êxodo. En los primeros versículos del capítulo 33 le hace una nueva propuesta. Depois que ele desce do Monte Sinai, Después que bajó del monte Sinaí, ele vê toda aquela depravação. vio depravación, toda la depravación. Aí depois Deus chama ele novamente. Y una vez más Dios le llama. E quando Deus fala para ele: Y cuando Dios le dijo, não vou contigo, no voy contigo, minha presença não irá contigo. mi presencia no irá contigo. Enviarei o meu anjo diante de vós. Mandaré mi ángel delante de ti, Destruirei todas as nações. delante de vosotros, y Daré- él destruirá todas las naciones. Darei a terra de Canaã para vocês. Daré la tierra de Canaán a ustedes, Porém, minha presença não irá com vocês. pero mi presencia no irá con Moisés ustedes. disse: Entonces Moisés não dijo, nos faça sair deste lugar. no nos permitas salir de este lugar. Se a tua presença não vai conosco, Si tu presencia no va con nosotros, não nos faça sair deste lugar. no nos quites de aquí. Irmãos, como isso é possível? ¿Cómo es posible eso? Por que que ele não se agarrou a isto? Porque él no se agarró a Ele eso. não quis ser uma grande nação. Él no quería ser una grande nación. Ele não queria a terra de Canaã. Él no quería la tierra de Canaán. Ele queria Deus mesmo. Él quería el propio Dios. Você vê que isto é uma escola para nós. Vemos que esto es una escuela para A nosotros. pergunta que Deus nos faz nesta manhã: La pregunta que Dios nos hace esta mañana, que buscais? ¿qué buscáis? Você está buscando as obras de Deus? ¿Están buscando las obras de Dios? Os milagres de Deus? Los milagres de Dios? Multidões? Las multitudes? Ou eu mesmo? ¿O me buscan a mí mismo? É isso que o Senhor está perguntando a mim e a você. Es eso lo que Dios me pregunta a mí O que é y a usted. o que é o ministério cristão? ¿Qué es el ministerio cristiano? É um meio para você atingir o seu fim? Es un medio para llegar a una meta, Para você ter um grande nome? para tener un gran nombre Ser reconhecido? y ser reconocido. Ah, irmãos, Hermanos, é um caminho tão perigoso. es un camino tan Eu peligroso. creio que quando nós nos convencemos disso, Creo que cuando nos convencemos de eso, a nossa oração é: nuestra oración es: não tire a cruz da minha vida, Senhor. Señor, no quites la cruz de mi vida. Não tire. Nosso coração Nuestro corazón é um terreno muito perigoso. es un terreno muy peligroso. Blaise Pascal disse: Blaise Pascal o dijo: coração tem razões el corazón tiene que razones até a própria razão desconhece. que la propia razón no conoce. O irmão Macintosh El hermano Macintosh disse que o nosso coração dijo que nuestro é corazón como um inferno em miniatura. es un infierno en miniatura. Jeremias já nos disse, Jeremías ya nos lo había dicho lá no capítulo 17, en el versículo capítulo 9, 17, versículo ele 9, é enganoso, que el corazón es engañoso desesperadamente corrupto. y desesperadamente corrupto. Irmãos, então nós temos Entonces, hermanos, tenemos que estar aos pés do Senhor, que prostrarnos y quedarnos Clamar ao a los Señor. pies del Señor, clamar ao Senhor: clamar al Señor: não tire a cruz da minha vida, Señor, no me quite la cruz, aprofunde o trabalho dela na minha vida, aprofunda el trabajo de la cruz en mi para que vida, eu aprenda a negar a mim mesmo, para que yo pueda aprender a negarme a a mí negar mismo, minha vontade, a negar a mi negar meus desejos, voluntad, mis deseos, a negar minhas ambições, mis ambiciones, me render completamente a Ti, rendirme completamente a ti, que eu fuja de todos os aplausos, que yo pueda huir de todos los de todos aplausos, os de reconhecimentos, cualquier e reconocimiento, que minha vida que mi vida possa expressar pueda expresar o louvor ao Teu grande nome. alabanza a tu gran nombre. Amén. Amén. Este é o exemplo de Moisés. Ese es el ejemplo que nos da Moisés. Foi assim que ele caminhou. Así fue que Moisés caminó. Se você observar, Si usted observa, aqui no capítulo 33, en el capítulo 33, versículo 13, en el versículo 13, ele pede para Deus algo. él le pide algo a Dios Ele diz: rogo-te, y le dijo: ahora pues mostra-me te ruego que me muestres teu caminho. ahora tu camino. Está vendo no meio do texto? ¿Ves ahí en el medio del versículo? Ele orou e disse: rogo-te, Entonces él oró y dijo: te ruego mostre-me teu caminho. que me muestres ahora tu camino. Versículo 18. En el versículo 18, Ele pede outra coisa para Deus: él le pide algo más a Dios. mostre-me tua glória. Te ruego que me muestres tu gloria. São dois pedidos que Moisés fez. Son dos pedidos que hizo Moisés. Ele não pediu Canaã,
No le pidió a Dios Canaán, Ele pediu que Deus mostrasse seu caminho. le pidió a Dios que le mostrara su camino. Ele queria conhecer o mover de Deus. Quería conocer cómo Dios se mueve. Ele queria conhecer o caráter de Deus. Quería conocer también el carácter de Os Dios, atos governamentais de Deus. los hechos que gobiernan, los gubernamentales de Dios. Ele queria conhecer a glória de Deus. Quería conocer también la gloria de Dios. Glória é aquilo que faz de Deus, Deus. Gloria es lo que hace de Dios, Se Dios. você juntar esses dois pedidos, Si ponemos juntos estos dos pedidos, Moisés estava pedindo para Deus: Moisés le estaba pidiendo a Dios, quero te conhecer. Señor, quiero Eu conocerte, quero só a ti. quiero solo a ti. Só isso me basta. Solo eso me basta. Deus disse para Moisés algo, eu quero que você preste atenção. Y Dios respondió algo a Moisés que quiero que usted preste atención. A partir do versículo 19 A partir del versículo 19 até o 23. hasta el 23, Vamos fazer a leitura só em espanhol. vamos a leer en español Éxodo 33 a partir del 19. Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Observe aqui. Observe aquí. Deus fala algo muito importante para Moisés. Dios le dijo algo muy importante a Moisés. Você não pode ver minha face agora, No puedes ver mi rostro ahora, mas eu vou me revelar a ti. pero voy a revelarme a ti. Irmãos e irmãs, Hermanos, preste atenção em cada detalhe aqui, preste mucha atención en cada detalle, porque nós temos que ver algo grandioso. porque tenemos que ver algo grandioso. Veja que Deus diz para Moisés, Vea lo que Dios le dijo a Moisés versículo 21. en el versículo 21. Eis lugar junto a mim, He aquí un lugar junto a mí, e tu estarás sobre a penha. y tú estarás sobre la peña. Veja que o Espírito Santo não apenas escreve a palavra. El Espíritu Santo no solamente escribe la A palabra. Bíblia não é simplesmente páginas brancas com letras pretas. La Biblia no es solamente hojas blancas y letras negras, É um quadro pintado. pero es un cuadro pintado. Então veja que Deus diz, há um lugar junto a mim. Entonces Dios le dijo: hay un lugar aquí junto a mí. Tu estarás sobre a penha. Tú estarás sobre la peña. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. En 1 de Corintios 10:4, Paulo, resumindo todas estas peregrinações, Pablo, como que en resumen de todas estas ele peregrinaciones, diz que havia uma pedra que o seguia. dijo que había una piedra, una roca que le E seguía. esta rocha é Cristo. Y esa roca era Cristo. Então aqui Deus está falando de Cristo. Entonces aquí Dios habla de Cristo. Lembra quando em Horebe, ¿Se acuerda como en Horeb, lá no deserto de Sim, en el desierto de Sin, quando o povo queria beber água, cuando el pueblo quiso beber agua? Deus falou para Moisés, Dios dijo a Moisés: feri a rocha. Yo herí la roca, la Aquela peña. rocha ferida é o Senhor Jesus. La roca herida es el Señor Jesús. Ele foi ferido Él fue herido para responder às nossas necessidades. para responder, saciar nuestra necesidad. 40 anos depois, 40 años después, eles estavam nos terrenos de Moabe, estaban en Moab, perto de entrar na terra. casi entrando en la tierra. E ali, novamente o povo quer beber Y água. una vez más el pueblo quiso beber agua. Moisés estava angustiado, Moisés estaba angustiado, triste, estaba triste, abatido. abatido. Miriam havia morrido. Miriam ya había muerto Seu coração estava tão pesado. y su corazón estaba O pesado. povo levanta uma murmuração Y el novamente. pueblo una vez más empezó a murmurar Começa a acusá-lo y empezó a acusarlo dele ter tirado o povo do Egito de haberlo sacado del Egipto para matá-los ali. para matarlos allí. Ele rasga sua roupa, Entonces él rasgó sus se lança vestidos com o rosto no chão. y se puso el rostro, se prostró el E rostro en Deus fala tierra. com ele: Y Dios le habló. vai à rocha, Él dijo: vete a la roca fala à rocha. y háblale a la Mas a roca. Bíblia diz
Pero la Biblia que dice Moisés bateu 2 vezes com a vara na rocha. que Moisés le pegó a la roca 2 veces con su vara. E aqui você vê a seriedade e a santidade de Deus. Y aquí podemos ver la seriedad y la santidad Dios de es Dios. santo. Dios es santo. Deus é sério. Dios es serio. E aí, Y allí, por causa desta atitude de Moisés, a causa de esa actitud de Moisés, nem ele nem Arão ni él tampoco Arán puderam entrar na terra. pudieron entrar en la tierra. Porque aqui existe algo espiritual. Porque hay algo espiritual aquí. Por que eu estou falando isso? ¿Por qué estoy refiriendo a estas Porque eu quero cosas? que você olhe para essa rocha aqui no capítulo 33. Porque quiero que usted mire y considere esta roca, esta peña en el capítulo 33. Tendo o foco em 1 Coríntios 10, 4. Acordándose que el foco está en 1 de Corintios 10:4. Porque esta rocha nos fala de Cristo. Esta peña, esta roca nos habla de Cristo. Então, quando Moisés feriu a rocha, Entonces, cuando Moisés hirió la roca, aquela palavra rocha, la palabra roca, ali em Horebe, en Horebe, da primeira vez, de la primera vez, fala de uma rocha pequena. nos habla de una roca pequeña, una Mas piedra aquí- pequeña. Pero aquí, Em Números capítulo 20, en Números capítulo 20, quando Moisés bateu na rocha, cuando Moisés le pegó, le golpeó a la roca, a palavra no hebraico para rocha aqui la palabra usada en hebraico para la roca é uma rocha muito grande. era una roca muy grande. A primeira rocha La primera roca fala de Cristo, era Cristo. na sua obra lá na cruz. Nos habla de Cristo en su obra del Calvario sobre Mas la a cruz. segunda rocha Pero la segunda roca nos fala de Cristo exaltado. nos habla de Cristo Ele não exaltado. precisava ser ferido de novo, Y Él no necesitaba ser herido otra vez. porque Ele é a abundância da vida que nós temos. Porque Él es la abundancia de vida que tenemos. Então você olhe para esta rocha aqui no capítulo 33. Entonces, al mirar a esta roca aquí en el capítulo 33, Deus disse: há um lugar junto a mim. el Señor dijo, he aquí un lugar junto a mí, Você estará sobre a rocha. y tú estarás sobre la peña. Quando me vir passar. Y cuando pase de mí tu gloria, mi gloria, Aí no final do versículo 22 diz: al final del versículo 22 dice, e te cobrirei y te cubriré com minha mão con mi mano até que eu tenha passado. hasta que haya pasado. Quando você estuda esta palavra passado aqui, Al estudiar esa palabra pasado, a raiz desta palavra la raíz de esa palabra fala do sacrifício do cordeiro, nos habla del sacrificio del quando ele cordero, era transpassado. cuando el cordero era traspasado. Como que o Espírito Santo coloca isso aqui para nós? ¿Cómo fue que el Espíritu Santo puso esa palabra Ele aquí não para colocou nosotros? apenas palavras. Él no puso simplemente palabras, Ele pintou um quadro com essas pero palavras. pintó un cuadro con estas palabras. Então Deus está dizendo aqui: quando eu for transpassado, Aquí el Señor nos dice que cuando Él se ha traspasado, Deus está nos mostrando Cristo, Dios nos muestra a Cristo a aquí, rocha. la roca. Ele é o lugar junto dele, Él es el lugar junto del onde nós Padre, podemos habitar hoje. donde hoy podemos habitar y morar. Então agora você olha para o Novo Testamento, Entonces es posible considerar el Nuevo Testamento no Monte da Transfiguração. y en el monte de la transfiguración. O nosso Senhor Jesus está diante do Pai, El Señor Jesús estaba delante del Padre como homem perfeito, como aquel hombre e perfecto, toda a glória con toda gloria, que ele ganhou toda la gloria que le había na sua ganado, humanidade perfeita. en su humanidad Essa perfecta. glória fluiu do seu interior. Aquella gloria fluyó de su interior. E esta glória que fluiu do seu interior Y esa gloria que fluyó de su interior trouxe um grande resplendor de sua presença trajo divina. todo el resplandor de su E vida a Bíblia divina. diz que estava ali Pedro, Tiago e João, La Biblia dice que ahí estaba Pedro, Jacob y Juan, mas havia também 2 outras pessoas. pero también habían otras dos personas. Quem? ¿Quiénes? Moisés e Elias. Moisés y Elías. Naquele dia Moisés viu a face de Deus. En aquel día Moisés vio la faz de Graças ao Dios. Senhor. Gracias al Señor. Irmãos, veja que glória esse homem viveu em sua vida. Qué gloria ese hombre vivió en su vida. Veja que experiência ele teve em sua Qué vida. experiencia tuvo él en su vida. Como pôde viver algo assim? ¿Cómo pudo él vivir algo así? E Vivir algo pensar así. que nós hoje Y pensar que hoy nosotros podemos viver uma realidade muito maior. podemos vivir una realidad mucho más grande. Porque a realidade da glória de Deus Porque la realidad de la gloria de Da Dios, de la presencia de presencia de Dios, está dentro de nós. está dentro de nosotros. Está dentro da minha e da tua vida. Está dentro de mi vida, dentro de su Essa é uma vida. realidade que nós temos. Es la realidad que tenemos. Mas como nós podemos desfrutar desta Pero realidade? ¿cómo disfrutar de esa À realidad? medida que a cruz vai trabalhando. Solo a la medida que la A cruz med- opera. À medida que a cruz vai A la aprofundando. medida que la cruz entra más y À más medida que ela vai hondo. transpassando o nosso ser. A la medida que ella va traspasando, Para que- pasando Para nuestro que ser. sejamos pessoas quebrantadas. Para que seamos personas Rendidas
quebradas, rendidas. quebrantadas, rendidas. Porque o que Deus tem para nós Lo que Dios tiene para é algo tão nosotros grandioso. es algo tan grande. Se não temos experimentado muito disto, Si no tenemos experimentado mucho de esto, é porque a cruz não tem alcançado o seu propósito em nós. es porque la cruz no ha alcanzado plenamente su propósito en nosotros. Permita-me dar um outro exemplo para vocês. Permítale mencionarle otro ejemplo. No livro de 1 Reis, capítulo En 17, el libro de Reyes, 1 Reyes, capítulo 17, no versículo 1, en el primer versículo, surge um homem na história. apareció un hombre en la historia. O nome dele é Elias de Tisbé. El nombre de él era Elías de Tisbet. Ora, não é curioso tudo isto? ¿No es curioso eso? Quando você estuda o contexto de 1 Reis, capítulo 17, Al estudiar el contexto, el trasfondo de 1 Reyes, capítulo 17, Primera Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, você vai descobrir que havia uma dinastia de assassinos había una dinastía, un linaje de asesinos ocupando o trono em Israel. que ocupaba el trono de Israel. Esses homens praticavam todo tipo de assassinato, Y ellos hacían todo tipo de asesinatos, de pecado, de pecado, de maldade. de maldades, Algo nunca tinha ocorrido no trono de Israel. algo que nunca había antes ocurrido en el trono de Israel. E a Bíblia diz La Biblia dice que Acabe que Acab era o pior deles. era el peor de todos. Você faz ideia o que significa isso? ¿Usted se imagina eso? Era toda uma dinastia de assassinos. Había toda una dinastía de asesinos. E Acabe era o pior deles. Y Acab era el peor de todos. E do nada, Y del nada, porque quando você estuda pela arqueologia, porque al estudiar la arqueología, você não descobre aonde era Tisbé. no es posible descubrir dónde quedaba Tisbet. Os grandes estudiosos Los grandes estudiosos que debruçaram em torno desta cidade que se dedicaron al estudio de esta ciudad não conseguiram identificar o seu local exato. no consiguieron localizar exactamente dónde estaba, dónde quedaba Então esa veja, ciudad. surge um homem do nada, O sea, un hombre surge de lo nada, de uma terra de una tierra onde o tempo donde el tiempo apagou sua história. apagó su historia. Surge Elias de Tisbé Entonces surgió Elías de Tisbet. e ele diz para Acabe Entonces él le dijo a Acab que durante 3 anos que por 3 años não vai chover. no llovería. Ele trouxe uma palavra de Deus. Trajo una palabra de Dios. Então aqui nós descobrimos que este homem era profeta de Deus. Entonces descubrimos que ese hombre era un profeta de Dios. Isso é algo muito importante. Y eso es muy importante. Ele surge num momento crucial da história de Israel. Apareció en el momento crucial Tempo de de la grande, historia de Israel. tempo de grande pobreza espiritual. Un tiempo en que Israel pasaba por mucha pobreza espiritual. Israel estava vivendo a mais profunda crise moral e espiritual da sua história. Israel vivió una vida, una crisis, un crisis profundo, moral y espiritual. Deus envia esse profeta do nada, Y Dios del nada envió ese profeta enviando o seu juízo y envió su juicio através de suas palavras. por sus palabras. Mas irmãos, Hermanos, quando você segue lendo o capítulo 17 de 1 Reis, al continuar leyendo aquel capítulo 17 del libro de Reyes, el primer libro de Reyes, você descobre no versículo 18 descubrirá usted que en el capítulo 18 que ele não é chamado de Elias de Tisbé. ya no más le he llamado de Elías de Tisbet. É a primeira vez La primera vez que ele é chamado de homem de Deus. que él es llamado de hombre de Dios. O que ocorreu entre o Elias de Tisbé e o homem de Deus? ¿Qué ocurrió entre Elías de Tisbet y el hombre de Dios? Querite. Kerit. Lembra que quando Deus usa ele para falar a Acabe, ¿Se acuerda que cuando él usó a Elías para hablarle a Acab, não seria interessante, do nosso ponto de vista, no sería interesante de nuestro punto de vista que Deus mandasse ele profetizar mais, que Dios le mandara a profetizar aún más que ele começasse a apontar todos os pecados, para que pudiera señalar los pecados, saísse pela rua chamando o povo ao arrependimento? salir por las calles y llamar al pueblo a que se arrepienta? Não seria interessante ele continuar proclamando o juízo de Deus? ¿No sería interesante que continuara proclamando el juicio de Dios? Mas Deus mandou ele para Querite, Pero Dios lo mandó para Kerit, para que ele se tornasse um homem de Deus. para que se tornara un hombre de Dios. Ele era profeta, Él era profeta, mas ele tinha que ser um homem de Deus. pero tenía que ser un hombre de Dios. Profeta que fosse um homem de Deus. Un profeta que fuera un hombre de E Dios Deus también. colocou isso aqui Y Dios puso todo esto aquí por causa de mim e de você. a
a causa de mí y de usted. Você sabe o que significa querite? ¿Sabe lo que significa querit? Cortar na medida certa. Cortar en la medida, en el tamaño correcto. Irmãs, Hermanos, hermanas, nós precisamos de um querite na nossa vida. nosotros necesitamos de un querit Você en tem nuestra recebido o vida. encargo do Senhor. Usted ha recibido carga del Você Señor. tem recebido o dom de Cristo na sua vida. Usted ha recibido el don de Cristo en su vida. Então você acha que você já está hábil para fazer tudo, Entonces tal vez usted piense que ya está listo para hacer cualquier cosa, para pregar, para predicar, para exercer o para ministério. ejercer el ministerio. Não, Pero no, você precisa ser um homem de Deus. usted tiene que ser un hombre de Dios. Um homem de Deus Un hombre de Dios. é aquele que ministra a Deus Un hombre de Dios es aquel que ministra a Dios, e ministra diante de que Deus. ministra delante de Dios. Nós precisamos de querite Necesitamos todos de querit para nos tornar homens e mulheres de Deus. para que nos tornemos hombres y mujeres de Dios. E esse é o trabalho da cruz. Esa es la obra de la cruz. A cruz vai trabalhar na nossa vida La cruz va a operar en nuestra vida, ¿no? para que nós sejamos cortados na medida certa. Para que seamos cortados en la medida cierta, correcta. Amém. Este é mais um exemplo que eu quero que você tome nota. Este es un ejemplo más que quiero que usted anote. Estude sobre ele. Estúdielo. E agora eu quero dar um último Y exemplo aqui, quiero mencionar el último ejemplo, para que vocês também considerem para que también lo consideren. a importância do trabalho da cruz La importancia del trabajo, de la para o obra nosso- de la cruz, para o nosso serviço eficaz, para nuestro servicio eficaz, para o nosso viver eficaz, para nuestro vivir eficaz, para que sejamos homens e mulheres de Deus, para que seamos hombres y mujeres de Dios, não apenas de palavras, no solo de palabras, mas em vida, pero también de vida, para que a mensagem que proclamamos para que el mensaje que hablamos, que proclamamos, não seja apenas de boca para fora, no sea solamente de boca, mas seja verdade em nós, pero sea una realidad en nosotros, seja vida em nós, sea vida en nosotros, seja o poder de Deus sea- operando em nós. sea el poder de Dios obrando en nosotros. Como nós precisamos da cruz em nossas vidas, ¿Cómo necesitamos la cruz en deste nuestra caminho vida? de cruz, Este camino de deste cruz, viver uma vida de cruz, este vivir un camino de cruz, una vida de cruz. mas também há um aspecto negativo. Hay también un aspecto negativo. Um homem que não se deixou ganhar pela cruz. Hay un hombre que no dejó ganarse por la cruz. No capítulo 13 En el capítulo 13 até o capítulo 16 do livro de Juízes, hasta el capítulo 16 del libro de Jueces, temos a história de Sansão. encontramos la historia de Sansón. Lembra de Sansão? ¿Se acuerda de él? Do juiz de cabelos longos, Era un juez de largos cabellos. aquele que era nazireu de Deus, Él era nazireo de Dios. desde o ventre da sua mãe. Desde el vientre de su madre Havia um segredo nele, había un secreto en él. era a vida interior. Era la vida interior. No capítulo 14, En el capítulo 14, ele faz uma proposta para seus amigos, él hizo una propuesta para sus amigos, que eles pudessem desvendar um enigma, que ellos pudieran responderle mistério. resolver un enigma, un misterio. Ele disse: do comedor saiu comida, Entonces dijo, del comedor salió comida, e do forte saiu y de doçura. aquel que era fuerte salió dulzura. Seus amigos não puderam interpretar o seu enigma. Y los amigos no pudieron interpretar el enigma. Por que não puderam? ¿Por qué no? Porque fazia parte da experiência dele com Deus. Porque era parte de su experiencia Era a con sua Dios. vida interior. Era su vida interior. Irmãos, nossa vida é um enigma. Nuestra vida es un O enigma. mundo não compreende. Y el mundo no la O comprende. mundo não entende. El mundo no la O entiende. mundo não é capaz de ver. El mundo no es capaz de Não verla. é capaz de No es discernir capaz de o que discernirla existe dentro de mim e de você. de lo que existe en mí y en usted. É a nossa vida em Cristo. Es nuestra vida en É Cristo. a nossa vida oculta em Deus. Es aquella vida escondida en Dios. Essa é a vida interior. Esa es la vida interior. Essa vida é um enigma. Es un enigma esa vida. Mas Sansão Pero Sansón não deixou ser trabalhado pela cruz. no se dejó ser obrado, trabajado por la cruz. Sansão viveu naquele tempo do sacerdócio de Eli. Sansón vivió en los días del sacerdocio de Elí. Naquele tempo Israel havia perdido completamente Y en aquel tiempo Israel había perdido o completamente sentido da sua vocação. el sentido, el significado de su vocación. Se você ler capítulo 3, Al leer el capítulo 3, versículo 8, el versículo 8, capítulo 4, el capítulo 4, versículos 2 e 3, versículos 2 y 3, capítulo 6, en el capítulo 6, versículo 1, el versículo 1, capítulo en el 10, capítulo 10, versículos 6 a 8, versículos de 6 a 8, depois capítulo y 13, después el capítulo 13, versículo 1 el versículo 1, do livro de Juízes. en el libro de Jueces, Você vai descobrir algo terrível. descubrirá algo terrible. 111 anos, Por 111 años, Israel
Israel viveu em cativeiro, vivió cautivo, debaixo do governo do inimigo. bajo el gobierno del enemigo. Irmãos, imagine 111 anos, Imagínense esos 111 años, quase 3 gerações. casi 3 generaciones. Israel viveu debaixo do cativeiro do inimigo, Israel vivió bajo el cautiverio del enemigo, sem expressar o seu chamado, sin expresar su sem llamamiento, expressar sua vocação, sin expresar su vocación, preso debaixo do cativeiro do inimigo. cautivo bajo el enemigo. Deus levanta um homem Y Dios levantó un hombre para lembrar Israel do seu chamado, para hacerle acordar a Israel de su para llamamiento, lembrar Israel da sua vocação. para hacerle acordar a Israel de su vocación. O nazireado Eso es el nazireado. era um voto temporário, Era un voto temporario, porém Sansão era nazireu pero Sansón era nazireo por toda a sua vida. por toda su vida. Mas Sansão foi alguém que não se deixou trabalhar pela Pero cruz. Sansón fue alguien que no dejó que la cruz obrara en él. A cruz como princípio eterno de Deus. La cruz como principio eterno de Dios. Ele não se permitiu trabalhar. Él no se dejó trabajar por eso. Ele viveu sua própria vida, Vivió su propia vida. amando a si mesmo. Se amó a sí mismo. Uma ilustração que nos ajuda a entender isso Una ilustración que nos ayuda a comprender eso é Gênesis capítulo es 16, Génesis 16. versículo Es 16. también el versículo Diz 16. que Abraão tinha 86 anos Abraham tenía 86 años quando lhe nasceu Ismael. cuando le nació Ismael. No próximo versículo, En el próximo versículo, capítulo en 17, el capítulo 17, versículo 1, el versículo 1, quando Abraão tinha 99 anos, cuando Abraham tenía 99 años, apareceu-lhe o Senhor. le apareció el Señor. Irmãos, você pode ver aqui, Puede ver usted aquí, 13 anos desaparece da vida de Abraão, 13 años de Abraham desaparecen de um versículo para o outro. de un versículo para el otro. 13 anos não são contados. Hay una lacuna de 13 años que no fueron O contados. que aconteceu? ¿Qué pasó allí? Foi quando Abraão misturou a fé com carne Fue cuando Abraham mezcló la fe con la carne, e gerou Ismael. generando así a Ismael. Irmãos, é justamente isso que o inimigo quer fazer: Es precisamente eso lo que el enemigo quiere hacer, roubar o tempo de Deus da nossa vida. robar de nosotros el tiempo que le cabe a Dios. Só a cruz pode nos levar Solo la cruz puede llevarnos de volta ao centro da vontade de Deus, de vuelta al centro de la voluntad de restaurar os Dios anos que estão sendo consumidos pelo inimigo. y restaurar aquellos años consumidos por el O inimigo enemigo. quer consumir os nossos dias, El enemigo quiere consumir nuestros días, nossa força, nuestra fuerza, nosso vigor, nuestro vigor, nosso trabalho para el Deus. trabajo para Dios. Mas a cruz nos leva de volta. Pero la cruz nos lleva de A vuelta. cruz nos vence. Ella nos A vence. cruz nos rende. Ella nos rinde. Ela nos coloca no pó. Ella nos coloca en el polvo. E a cruz nos leva de volta para Deus. Y la cruz nos lleva de vuelta a Dios. Rendidos. Cautivos. Então você vê que Sansão, Entonces es posible verle a Sansón. ele se perdeu no seu chamamento. Él se perdió en su llamamiento. Por isso perdeu a visão. Entonces por eso perdió la visión, los ojos. Ele não expressou o testemunho de No Deus. pudo expresar el testimonio de Dios. Porque não conheceu o caminho da cruz. Porque no había conocido el camino de Não la se deixou cruz. trabalhar pela cruz. No se dejó trabajar por la cruz. Oh, irmãos e irmãs, Hermanos, hermanas, que advertência o Senhor nos dá nesta manhã. qué gran advertencia nos da el Señor esta mañana. Que o nosso coração se abra para o Que Senhor. nuestro corazón se abra al Señor, Porque nós temos necessidade disso. porque tenemos necesidad de eso. De que o Senhor nos vença pela cruz. Que el Señor nos venza por la cruz. Que a sua cruz opere dentro de nós. Que la cruz opere en nosotros. Nós não podemos confiar em nós mesmos. No podemos confiar en nosotros Nós não podemos mismos. confiar no nosso coração. No podemos confiar en nuestro corazón. Para que você se torne um homem de Deus, uma mulher de Deus. Para que usted se torne un hombre de Dios, una Ele vai te mujer de levar para Dios. Querite. Él te llevará a Querite Ele vai te cortar. y allí te cortará Todas aquelas áreas todas las áreas as quais você tem escondido no teu coração. las cuales que están escondidas en su corazón. Todas aquelas comportas Todas las puertas y que compuertas você conserva fechado no teu coração. que en su corazón aún están cerradas. A cruz vai entrar fundo em La você. cruz tiene que operar hondo en Ela usted vai penetrar dentro de y você. penetrar en usted, Seja pelas providências de Deus, sean por las providencias de Dios, seja pelo trabalho da palavra. sea por el trabajo de la A palabra, palavra que é viva, la palabra que es viva, que é eficaz, que es eficaz, que é cortante, que corta, que penetra, que penetra, que divide que divide tudo que é da alma. todo lo que es tudo que é do alma espírito. de lo que es O espíritu. Senhor vai usar El Señor usará para nos cortar na medida certa, para cortarnos del tamaño de la medida exacta, para que um dia sejamos homens e mulheres de Deus. para que seamos hombres y mujeres de Dios. Se queremos experimentar
Si queremos experimentar um ministério eficaz, un ministerio eficaz, só há um caminho, solo hay un camino, o caminho da cruz. es el camino de la cruz. Deixa o Senhor te levar para o deserto que Ele quer te levar. Deja que el Señor te lleve por el camino del desierto que quiere À llevarte. medida que você for experimentando o Cristo nesse deserto, Y a la medida que vayas experimentando a Cristo en ese à desierto, medida que se amplia a tua visão de Cristo, a la medida que tu visión de Cristo sea ampliada, mais você vai percebendo más y más usted perseverará. quão necessitado, Cuán necesitado, quão débil cuán débil você é. usted es. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, Cuando Pablo escribió a los Corintios, ele se sentiu como o menor dos él apóstolos, se sintió como el menor de los o mais apóstoles, pequeno dentre el eles, más pequeño entre ellos, o mais insignificante entre el más eles. insignificante entre ellos. Quando ele escreveu aos Efésios depois, Después, al escribir para los Efesios, ele se sentiu como o menor dos santos. él se sintió como el menor de los santos. Efésios 3:8. Efesios 3:8. Ele disse: a mim, o menor de todos os santos. Él dijo, a mí, al menor de todos los santos. Essa palavra menor, Esa palabra más pequeño, ou a tradução dela do original, o la traducción de ella del original, é o resultado do nada com nada. es el resultado de nada con nada. Você quer pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo? Usted quiere predicar el evangelio de las insondables riquezas O de Senhor vai te Cristo. levar a esta experiência. El Señor tiene que llevarte a esa Você vai ver que experiencia. você é um nada do nada. Y usted verá que es el nada del nada. Porque toda a glória deste evangelho Porque toda la gloria de este evangelio pertence ao Senhor pertenece al e Señor não a y nós. no a nosotros. Então, quando Paulo escreve para Timóteo, Cuando Pablo le escribió a Timoteo, no ponto mais alto da sua maturidade, en el punto más alto de su madurez, sabe como que ele se viu? perdón, Sabe como ele se viu? ¿sabe cómo él se vio? O Se pior vio dos pecadores. como el peor de los pecadores. O primeiro, o menor dos apóstolos. Primeramente, el menor de los O apóstoles. menor entre os santos. Después, el menor de los santos. O principal dos Pero pecadores. después, el principal de los Oh, pecadores. irmãos, esta é a visão que nós temos que ter. Hermanos, es esta visión que tenemos que tener Para que nós possamos viver o caminho da cruz. para que podamos vivir el camino de la cruz. Para que Deus possa ter caminho em nós. Para que el Señor pueda encontrar un camino en nosotros E através de y nós. por medio de nosotros. E assim Ele vai ser glorificado em seu Y propósito. así Él será glorificado en su Nas propósito, nossas vidas. en nuestras vidas. Que Deus nos Que abençoe. el Señor nos bendiga. Pai Celestial, Padre Celestial, no nome do Teu amado en Filho, el nombre de tu amado Hijo Jesús, nós te pedimos nesta te pedimos, te rogamos esta mañana que a Tua palavra opere em nós que tu palabra obre en nosotros de maneira de profunda, manera profunda, porque nós temos esta extrema necessidade. porque tenemos esta extrema Tu necesidad. conheces o nosso Tú coração, conoces nuestro corazón, Tu conheces aqueles lugares mais secretos, tú conoces los lugares más secretos, esses lugares que nós não nos abrimos para ninguém, Los lugares que no abrimos a nadie, mas Tu conheces. pero tú E conoces. te peço nesta manhã, Te pedimos en esta mañana. opere pelo trabalho da cruz, Obra por la obra de la cruz. para que nós tenhamos coragem de abrir tudo isso diante do Senhor, Para que tengamos coraje de abrirnos render para toda a ti nossa vida, y rendir nuestra vida, nos toda corta, ella. nos corta na medida certa. Córtanos, Señor, en la medida correcta. Existem muitas áreas em nossa vida Existen muchas áreas en nuestra vida que ainda não foi cortada que aún no fueron cortadas pelo trabalho da cruz. por el trabajo y la obra de la cruz. Senhor, não permita Señor, no permitas que saiamos deste que lugar salgamos de aquí sem nos render completamente a Ti. sin rendirnos completamente a Em ti. nome do Teu Filho En Jesus, el nombre de tu Hijo Jesús. nos abençoe com a Tua palavra. Bendícenos con tu palabra. Em nome de En el Jesus. nombre de Jesús. Amém. Amén. Deus abençoe a todos. Que Dios le bendiga.